Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são flexibilidade e rigidez, busca interna e afazeres diários, origem do homem, vida dos animais após a morte, a qualidade dos sonhos, doenças espirituais, visões e caminhar sem expectativas. Uma pessoa durante o sono ouviu perfeitamente uma voz feminina que a chamava. E ela despertou e ficou pensando nisto. A alma tem um aspecto masculino e um aspecto feminino, e esses dois aspectos devem se equilibrar. Então o aspecto feminino da alma está lançando um apelo para que se dê atenção a este aspecto. É um lado feminino da pessoa que está buscando se manifestar. Esta pessoa pode ler o livro Hora de Crescer Interiormente, que lá pode encontrar algumas chaves. Uma pessoa sonhou várias noites com alguém com quem ela não tem muita afinidade. E ela até estranhou estar sonhando muito com esta pessoa. Agora, no mesmo sonho, apareceu um lago com muita lama e água suja. E ela gostaria de saber o que tudo isto significa. Bem, a pessoa pode estar pensando em você. E no pensar em você, formou uma ligação. Como você não é impessoal e não é neutra com ela, você diz que não tem afinidade, então você não é neutra. Como você não é neutra, ela fazendo ligação com você, você recebe o que ela está pensando. E o que ela está pensando não é muito limpo, porque junto veio a imagem desse lago com água suja. Isto pode ter acontecido para você se esquecer que não tem afinidade com ela e para você enviar luz para esta pessoa. E uma pessoa pergunta como se logra o equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez, sem nós sermos permissivos, mas também não ser de todo rígido com os outros. Então, flexibilidade e rigidez são duas coisas que precisam estar muito equilibradas, né? Evidentemente. E nós podemos conseguir isto procurando ver cada situação que acontece como se fosse nova, sem nós usarmos clichês nem fórmulas para resolver as situações. Porque se você tem uma forma de resolver certas situações, você acaba ou sendo flexível demais ou rígido demais. Você não entendeu bem aquela situação. Para você entender bem uma situação e saber como tratá-la, é preciso não ter formas fixas de tratar as coisas. Então, se você tem alguma forma fixa de tratar de alguma coisa, ali você vai ser ou flexível demais ou rígido. É preciso não ter uma forma fixa e agir diante de cada situação assim como a situação está pedindo. Aí nós temos possibilidade de ser equilibrados. E como fazer quando a nossa busca interna se torna uma urgência? Como conciliar esta urgência com os afazeres do dia a dia? A busca interna é uma coisa que se passa no nosso plano interno, está na nossa consciência. E os afazeres do dia a dia correm paralelo. As coisas não precisam se misturar em certos momentos, em certas etapas. É depois que o processo está mais adiantado, é que a nossa busca interna, quando ela se aprofunda, aí ela vai começando a influir no dia a dia. Mas no início se trata de fazer uma entrega cada vez mais sincera e perfeita ao ser interior e ir vivendo o dia a dia. Como resultado dessa entrega,
Então aí pode haver uma adaptação do dia a dia, mas isto vem com o tempo e se a entrega é verdadeiramente sincera, se a entrega é verdadeiramente estável, aí ela muda sim o dia a dia. Mas isso não temos que nos preocupar com isto, porque o dia a dia vai se adaptando ao nosso nível de consciência. Mas precisa que a gente esteja realmente fiel à busca espiritual, para que o dia a dia comece a se adaptar. E uma bióloga está preocupada com a origem do homem. Como nós sabemos, há muitas teorias a respeito da origem do homem, e existe uma até que diz que o homem veio do macaco. Existe uma tal escuridão nesse sentido, que dizem que o homem veio do macaco. Segundo a doutrina secreta, que é uma obra muito importante para aqueles que seguem o caminho espiritual, segundo a doutrina secreta não foi isto não. Segundo a doutrina secreta, o que aconteceu é quando o homem era muito primitivo, no princípio da Terra, quando havia muito pouca diferença entre homens e animais, os homens eram muito ainda animalizados, então não estavam totalmente dentro do estágio humano. Alguns teriam procriado com animais, ou teriam feito atos com os animais. E daí teriam surgido os macacos. Isso cientificamente é um absurdo, mas a doutrina secreta diz isto, e isto pode ser mais real do que o homem vir do macaco. Agora, isto do homem vir do macaco tem origem numa coisa que é muito real. É que as mônadas, elas passam pelo reino animal antes de entrar no reino humano. Então, pode ser que este cientista que disse que o homem vem do macaco, que ele teve a intuição de que a mônada dele, ou alguma mônada, estava no macaco. Mas enquanto reino animal, enquanto a mônada estava no reino animal. E depois a mônada imigrou para o reino humano. Mas o reino humano não vem do reino animal. Esses reinos existem, sempre existiram paralelamente, não só aqui, mas em outros planetas. Então existe um reino animal, que é um reino bem definido, e o reino humano, que é bem definido. E as mônadas imigram, quando terminam sua experiência no reino animal, para o reino humano. E daí, para dizer que a gente vem do macaco, é uma distância muito grande. Mas existe realmente esse mal-entendido. E o que significa, pergunta uma pessoa, ver alguém conhecido completamente envolto em um fogo amarelo? Bem, isto pode estar querendo indicar que esta pessoa está usando mais a mente do que o coração. E isto em forma de fogo quer dizer que ela já está começando a ficar perturbada de tanto usar a mente, se esquecendo do coração. Então, se nós temos contato com uma pessoa nesse estado, nós precisaríamos estar bem firmes no nosso coração quando estamos com ela, porque aí ela vai percebendo, vai sentindo, vai sendo ajudada a descer para o coração e a não ficar neste fogo mental que no sonho lhe foi mostrado como amarelo. E uma pessoa está perguntando quanto tempo um animal desencarnado leva para se desligar do ambiente onde vivia. Porque esta noite ela acordou com a impressão de que um animal que desencarnou há pouco estava no seu quarto, muito claramente. Se um animal tem um corpo astral já bem formado, este animal, quando desencarna, passa para o plano astral e continua vivendo no plano astral os seus mesmos hábitos que ele tinha aqui na vida física. Então, se o animal desencarnou e se ele parecia estar dentro do seu quarto, é sinal que ele já tinha um corpo astral suficientemente desenvolvido para buscar o seu quarto lá no plano astral. Porque no plano astral existe tudo que existe aqui, a contraparte de tudo que existe no plano físico.
Então, se um animal desencarna, passa para o astral, se ele já tem um corpo formado e que pode estar se locomovendo lá dentro, ele lá no plano astral vai ficar um tempo na contraparte dos ambientes nos quais ele vivia aqui. Está claro isto? Então, se um animal frequentava um quarto, se ele desencarna, ele lá no astral vai procurar aquele quarto. E existe aquele quarto lá, existe uma contraparte. E aí a pessoa fez um contato com o plano astral, com o astral do seu próprio quarto, e encontrou lá o cachorro, o corpo astral do cachorro, né? E nesse ponto, a experiência dos animais quando desencarnam, do ponto de vista astral, parecida com o do homem. Então, se ele tem corpo astral, ele vai ficar no astral um tempo, até voltar para o plano físico, se ele já é individualizado. E uma pessoa constatou que à medida que ela vai se entregando, vai sendo pedido cada vez mais dela. E como ficam as nossas necessidades físicas de saúde com essa solicitação cada vez maior? A quem faz o caminho evolutivo é pedido não que faça aquilo que é possível, mas que faça o impossível, que consiga o impossível. Porque se nós não estamos buscando realizar o que é impossível, então não é caminho espiritual, é caminho evolutivo natural, onde a gente faz o possível dentro das leis naturais. Mas se você entra numa consciência maior, você vai ter que aprender a fazer o impossível, porque o impossível não existe, não. O impossível é uma limitação da gente. A gente, transcendendo aquela limitação, começa a fazer coisas que as pessoas normais acham impossível. Mas isto é o que se pede para quem entra no caminho espiritual. Para fazer o possível, nós estamos no caminho normal. Para você ampliar o seu caminho, você precisa começar a fazer o impossível. Senão, que caminho seria este? Que caminho evolutivo seria este? Quanto mais nós vamos nos entregando, nos vão sendo apresentadas coisas cada vez mais impossíveis, que é exatamente para nós desenvolvermos aquilo que não poderíamos desenvolver numa vida normal. E uma pessoa tem sonhos recorrentes, que se repetem sempre, sobre ladrões que a atacam, na rua e em casa. E ela tem muitos pesadelos, que ela gostaria muito de, nesse estágio da sua vida, isto terminar. Então, precisa que enquanto você está desperta de dia, ou enquanto está na vida de desperta, você mantenha o seu pensamento elevado. Se nós mantemos o pensamento elevado, enquanto estamos despertos, quando entramos no sono, vamos para um nível elevado. Agora, se nós mantemos o pensamento em um nível normal ou em um nível inferior, quando vamos dormir, vamos para a área do astral que corresponde àquele nível. Então vamos entrar no astral dos assaltantes, no astral dos ladrões, e lá vamos participar então daquela vida. Precisa selecionar os pensamentos, selecionar os contatos, enquanto se está desperto. Agora, quando esta situação já está instalada, então é preciso um pouco de paciência, é preciso um pouco de insistência para mudar. E se nós temos uma verdadeira intenção de mudar esta situação, então somos ajudados pela graça, somos ajudados pelos níveis mais positivos do nosso ser, e o processo se dá com uma relativa rapidez. E o que devemos entender por doença espiritual? Pergunta uma pessoa. Esse termo, doença espiritual, é usado para aquela doença que não é física, que é profunda. Agora, especificamente, quando se fala de uma doença espiritual, se quer dizer aquela que inibe a ação normal do espírito. Porque há doenças que podem não inibir a ação do espírito. Mas quando a doença inibe a ação do espírito,
Então ela é considerada uma doença espiritual. E aí é preciso tratá-la em um nível mais profundo. Preciso tratá-la em um nível não só físico, porque se ela chega a inibir a ação do espírito, é sinal que ela tem que ser tratada em um outro ponto. Aliás, toda doença espiritual só começa a ser debelada quando o indivíduo começa a se transformar. Se as pessoas não se transformam, não tem como curar as doenças espirituais. E uma pessoa pergunta se é bom ou se não é bom ter visões, porque ele vê muitas coisas desde criança. Bem, se uma pessoa tem visões desde criança, é porque ela abriu o seu plexo solar numa vida anterior. Então, se nós abrimos o plexo solar através de emoções muito violentas ou através de sensações muito cultivadas ou através de mantermos a nossa energia aqui nesta zona emocional, então isto pode marcar o plexo solar. E esse plexo solar, quando está assim afetado por grandes emoções ou por hábito de se estar demorando muito no nível emocional, então isto pode sim provocar visões. Mas essas visões não são espirituais e nem evolutivas. São visões de um certo núcleo do nosso ser que se abre e nos mostra tudo aquilo que está nas outras dimensões ou nos outros planos. E nós, através do plexo solar, através desse nível, nós não podemos saber o que estamos vendo. Então a visão emotiva, esta visão emocional, esta visão do plexo solar, é uma visão que pode ser considerada enganosa, porque ela não chega a nos instruir além de um certo ponto. A visão do plexo solar mostra a contraparte daquilo que se passa aqui, no plano físico. Para nós termos uma visão realmente instrutiva ou simbólica, não é com o plexo solar que a gente vê. Então não é com esta visão astral, mas seria com uma visão mais mental ou com uma visão mais espiritual. Então, se é bom ou ruim ter visões, isto depende do tipo de visão que se está tendo. Esta visão das cartomantes ou esta visão das bolas de cristal é melhor não ter, porque isto é um engano, é uma reprodução daquilo que se passa nos níveis inferiores. Agora, uma visão que esteja próxima do nível intuitivo ou do nível espiritual é não só positivo, mas isto é uma meta para todos nós, para que possamos ver as coisas na realidade. Em geral, quando nós ficamos muito coligados ou muito impressionados com o plano físico, com os fatos externos, quando ficamos muito presos aos fatos externos, nós vamos movendo estas coisas. E aí vamos vendo tudo neste mesmo plano. E aí se pode ter sonhos ou se pode ter visões que reproduzem esses fatos externos. Mas como valor, não é muito diferente do valor externo. Não é muito diferente do valor físico das coisas. A palavra visão pode estar indicando para alguns que a gente está vendo alguma coisa, com os olhos físicos ou com a visão interna. Mas a palavra visão também pode ser empregada para você em consciência saber as coisas. Ou você em consciência, num nível interno, você ficar sabendo as coisas. Você não está vendo, você está compreendendo, você está entrando em contato. Isso é um outro nível de contato, é um outro nível de consciência. A pessoa diz que ajuda o seu filho e que tenta mostrar a ele a melhor maneira de fazer as coisas, mas ele não quer mais ouvi-la. Então é porque a sua energia deixou de ser adequada para ele. Nós mudamos a energia, nós mudamos de raios, ou nós mudamos o nosso estado de consciência. Então nós podemos ter um filho e no início
haver muita relação. Mas depois muda a nossa energia, ou muda a energia dele, aquilo pode deixar de combinar. Então, se você sempre mostrou ao seu filho coisas positivas, e ele sempre ouviu, e agora ele não ouve mais, é porque a sua energia não é mais adequada para ele. Então aí você pode ajudá-lo, por exemplo, ficando em silêncio e orando. E ficando em silêncio, imaginando e afirmando, não, que ele encontrará o seu caminho. Porque se ele não vai mais ouvir você, porque a sua energia não é mais adequada, ou a dele mudou, ou a sua mudou, então deixou de ser adequada. Então pode ser que ele encontre uma outra fonte de ensinamento, uma outra fonte de conselho. Então, se uma pessoa deixa de ouvir você, você deve realizar na sua mente que ele vai encontrar quem o ajude, que pode não ser mais você por enquanto, mas ele vai encontrar quem substitua você nesta ajuda para ele. Temos que ser positivos nessas coisas. Nós não somos donos de ninguém, não somos donos de situação alguma. Se você ajuda uma pessoa e acontece alguma coisa que você não pode mais ajudar, o que você deve realizar é que ele vai encontrar outra ajuda, que ele vai encontrar outra forma de ser ajudado e não entrar em conflito com essas situações. Uma pessoa está aqui descrevendo uma série de fatos como se ela quisesse resolver tudo de uma vez. Então a gente está fazendo um caminho que é um passo depois do outro. E cada passo O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo o acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.